Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Programa que tem um oferecimento da Soft Trade Soluções para Recursos Humanos, a experiência de RH que a sua empresa precisa. Sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de começarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Hoje é uma data muito especial, né? Uma comemoração muito especial, é o nosso 50º programa. Nós que começamos aí sem muita pretensão e estamos evoluindo. Nas nossas entrevistas aqui passaram pessoas como Antônio Linhares, como Marcelino Bispo, Tiago Geraldo, Maria Bia, Henrique de Luca, Fábio Ramos. Nós abordamos aí nesses programas assuntos sobre benefícios flexíveis, sobre liderança, sobre novas metodologias. Falamos do CAD, quando houve aquele problema. Tivemos aí profissionais da área de remuneração da Europa, dos Estados Unidos aí contribuindo. Falamos também sobre Employer Brand, cobrimos CBPD, cobrimos o CONAR, ou seja, foram muitos assuntos discutidos nesses eventos todos, e hoje temos a grata surpresa, a grata felicidade aí de estar com um monstro, né? Uma fera aí da área de remuneração, um profissional super reconhecido, super querido aí por quem milita na área de remuneração, nos prestigiando nesse 50º Q3. É isso. O podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, sempre traz um profissional experiente para discutir tendências, práticas e perspectivas do setor. E para comemorar a nossa 50ª edição, convidamos Joaquim Pato, diretor da área de remuneração da Mercer e um dos mais reconhecidos profissionais da área. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Pato. Matheus e Vanderlei, muito obrigado pela generosidade. Eu sou um batalhador da área de remuneração, mas me considero um profissional normal dentro do panorama da remuneração no Brasil. Talvez pelo fato de ter esse nome mais marcante, né, Joaquim Pato, né, as pessoas lembram muito do pato, né, e ficou quase que como uma marca. Mas, enfim, sou um profissional de remuneração do mesmo quilate de um Matheus, de outros vários colegas que a gente tem, e me sinto muito, muito honrado com esse convite. Vocês pediram para que eu falasse um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sou um profissional que esse ano completou 57 anos de recursos humanos, e estou solto, não fui preso ainda nem internado, que é uma coisa rara, né? Porque quem trabalha 57 anos em recursos humanos deve ter um parafuso de menos, né? Mas, enfim, são 57 anos, renovei meu contrato por mais um período, devo ter aí mais 2, 3 anos pela frente, e vamos seguindo. A minha carreira ela se distribui em 3 períodos, né? Um período em que eu fui executivo de recursos humanos em grandes bancos, um segundo período onde eu fui empreendedor, numa época em que ser empreendedor não tinha o charme que tem hoje, né? Hoje uma startup tem anjo, tem venture capital,
tem private equity. Eu, quando abri a minha empresa, a minha startup, eu tinha que pôr a mão no bolso para pagar as contas, né? Não tinha quem pagasse as contas para mim. Então, foram 22 anos no mundo corporativo, foram 11 anos como empresário e completando agora 25 anos na consultoria de recursos humanos na Mercer. Então, essa é a trajetória: executivo, empreendedor e consultor. Muito bom. E, Pato, como que era fazer cargos e salários nos anos 80 e 90? E como é que está sendo fazer remuneração nos tempos atuais? O que foi que mudou em relação àquele período e o atual? Olha, eu diria para você, pelo fato de eu ter uma experiência que já é bem anterior aos anos 80 e 90, né? Eu comecei, na realidade, nos anos 60, eu comecei a atuar em 65. Eu sou do tempo que a gente fazia descrição de cargos olhando o que a pessoa fazia e anotando o que ela fazia. Né? Eu sou do tempo em que remuneração era salário base. Né? E com o passar do tempo, a remuneração foi ganhando outros componentes, começou a se falar em benefícios, na sequência começou a se falar em remuneração variável de curto prazo, os programas de bônus, né, das organizações. Nas multinacionais já se falavam em programas de incentivo de longo prazo, mas era tudo muito quantitativo, né? Era muito foco no salário, benefícios ainda escassos, espartanos, começando a se desenvolver, práticas bastante tímidas de incentivo de curto prazo, e práticas de incentivo de longo prazo apenas nas empresas multinacionais, mas também com uma característica de um certo conservadorismo. Então, remuneração era apenas matemática, né? É salário, é curto prazo, é longo prazo e é pacote de benefícios, né? Era tudo muito quantificável. A remuneração estava restrita àquelas coisas que poderiam ser traduzidas em dinheiro. E eu diria que a grande mudança dos anos 60, 70, 80, já de 90 para cá, é que a remuneração deixa de ser uma prática que leve em consideração apenas as coisas que têm valor monetário e passa a ter uma amplitude maior, né? Incorporam-se à remuneração práticas que não podem e que não são traduzidas em dinheiro, mas que são, muitas vezes, e dependendo da geração com que a gente estiver falando, nós estamos falando de práticas não financeiras que muitas vezes têm um poder, uma eficiência até maior do que o dinheiro. Então, eu diria que a grande mudança é que a remuneração hoje, além de ser traduzida por parcelas que podem ser quantificadas em dinheiro, existe um grande número de parcelas da remuneração que não são quantificadas como dinheiro, mas têm tanto valor quanto dinheiro. Então, pegando o gancho do que você está falando, e você fez aí toda uma evolução da área de remuneração, né? Você acha que o reconhecimento não monetário, esta é a tendência daqui para frente dentro da área de remuneração? E emendando essa pergunta a uma outra, os profissionais
aí pensando na grande maioria dos profissionais, né? Eles estão preparados para entender e aplicar essas novas demandas dentro das organizações? Vamos lá. Até pouco tempo atrás, a gente falava, como eu já disse, né, em remuneração fixa, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo e benefícios. A remuneração estava limitada a 4 parcelas. Hoje, quando a gente fala em remuneração, a gente fala em 5 parcelas. A gente agregou uma 5ª parcela chamada salário emocional, né? E o salário emocional, eu diria para você que ele é um complemento de uma estratégia de remuneração. E quem não estiver atento à implementação do salário emocional vai correr o risco de ter uma estratégia de remuneração pouco competitiva. O que a gente entende por salário emocional e que são coisas que têm um grande valor hoje em dia para as pessoas, diferentemente da minha geração. Na minha geração, quando eu me formei, no final dos anos 60, se eu fosse convidado para trabalhar numa empresa que produzia alguma coisa que gerasse danos à saúde, a gente não estava preocupado com isso, não. Se o pacote fosse bom, se tivesse perspectiva de carreira, se tivesse perspectiva de uma carreira internacional, você ia. Se você fosse convidado para trabalhar numa empresa de armamento bélico letal, e o pacote de remuneração, de benefícios, de carreira e de perspectiva de uma carreira internacional existisse, você ia. Hoje, as pessoas estão um pouco mais seletivas com relação ao tipo de empresa onde elas vão trabalhar. E essa seletividade se dá em termos do propósito da empresa. Então, empresas que têm um propósito que impacte positivamente a sociedade, elas têm uma capacidade de atração de profissionais muito maior do que empresas que não impactam positivamente a sociedade. E não é só o propósito da empresa que é relevante para que alguém tome a decisão de trabalhar na empresa A e não na empresa B. É o propósito da empresa e o propósito do trabalho que a empresa está oferecendo. O trabalho que está sendo oferecido para as pessoas tem que ter significado e tem que ter relevância para as pessoas. Eu diria para você que a geração alfa, a geração dos milênios, a geração Y, são 3 gerações muito mais preocupadas com o propósito da empresa e com o propósito do trabalho do que a geração X, a geração dos baby boomers e a minha geração, que é a anterior à dos baby boomers, que é conhecida como geração silenciosa, né? Portanto, o salário emocional traduzido pelo propósito é uma tendência, mas ele é complementar às demais 4 parcelas tradicionais da remuneração. Eu diria para você que, além do propósito, o desenvolvimento de carreira, assegurando empregabilidade para as pessoas, assegurando o crescimento das pessoas através do conhecimento, da atualização do conhecimento, é um outro diferencial que faz com que as pessoas optem por uma determinada empresa e não por outra empresa, e esta opção tem um valor muito grande
que eu não posso traduzir em dinheiro, mas tem um significado tão relevante quanto o dinheiro, ou às vezes até mais relevante do que o dinheiro, e eu agregaria, além do propósito, além da carreira, eu agregaria o bem-estar. As pessoas hoje entendem que o bem-estar é fundamental. É o bem-estar emocional, é o bem-estar físico, ligado ao bem-estar, nós podemos falar do horário flexível, nós podemos falar do home office, nós podemos falar do dress code mais simplificado, nós podemos falar da diversidade, a diversidade faz parte do bem-estar, e estas coisas todas, elas são extremamente relevantes, elas compõem aquilo que a gente chama de salário emocional. E eu diria, para fechar essa ideia do salário emocional, que é uma parcela que veio para ficar, e é a quinta parcela, e eu gosto de contar uma pequena história a respeito dessa outra parcela do salário emocional. Eu li um artigo, a questão de uns meses atrás, que falava de uma empresa que pegou os formulários que os funcionários que pediram desligamento da empresa preencheram por ocasião da saída, e ela separou esses formulários dos últimos 3 anos. E vocês sabem que recursos humanos hoje está se utilizando muito de inteligência artificial para muitas coisas, né? A inteligência artificial está sendo muito usada hoje em recursos humanos para acompanhar a jornada dos profissionais, enfim, para uma série de atividades de RH. E colocaram a inteligência artificial para ler o sentimento das palavras que as pessoas usaram quando preencheram esses formulários de desligamento, e pessoas que estavam pedindo demissão. E o que apareceu quando o sentimento das palavras foi lida? Que as pessoas não estavam pedindo demissão para trabalhar mais perto de casa, que as pessoas não estavam pedindo demissão para ganhar mais, que as pessoas não estavam pedindo demissão para trabalhar numa área mais afim com a que elas trabalhavam, que as pessoas não estavam pedindo demissão por causa do plano médico, porque tinha se casado e pretendia ter filhos. Tudo isso é verdade. Mas quando o sentimento das palavras foi lido, o que ficou claro, e o número é assustador, é que a grande maioria das pessoas pediu demissão porque não via no seu líder um líder inspirador. Então, a liderança inspiradora é salário. É salário. Recentemente, eu fiz uma palestra para um grupo de gestores, eram 100 e tantos gestores, e eu falei sobre fixo, variável de curto, variável de longo, benefícios e salário emocional. E, ao final do bate-papo com as pessoas, eu perguntei, e aí, o que vocês acham que é mais relevante na remuneração? Vocês imaginem uma sala com 100 e poucas pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Foi aquela balbúrdia, é o fixo, é o variável de curto, é o variável de longo, são os benefícios, é o salário emocional. E eu esperei a turma se acalmar, e quando se fez silêncio, eu falei, a principal parcela da remuneração são vocês. E eu juro para vocês que eu queria ter, naquele momento, uma máquina fotográfica e tirar a fotografia da cara das pessoas, porque eles ficaram perplexos, né? Eles não se percebiam como remuneração.
E uma liderança inspiradora é uma parcela fundamental da remuneração, né? Então, remuneração não é só dinheiro. Pato, com relação a comitês de remuneração, né, tem se falado bastante sobre esse assunto. A gente sabe que as grandes empresas possuem os comitês, mas elas não são uma realidade para a grande maioria das empresas brasileiras, né? Qual é o papel de um comitê de remuneração e como é que ele pode contribuir na distribuição orçamentária da empresa e, eventualmente, em outros aspectos? Olha, eu diria para você que, a partir do momento que a gente começa a falar em governança, e, mais recentemente, a gente começa a falar em ESG, e o G é governança, eu tenho percebido, na clientela que eu atendo, de grandes empresas, médias empresas, muitas startups, que a ideia de ter um comitê voltado para pessoas começa a se difundir de uma maneira bastante rápida, né? Eu tenho já um conjunto de clientes que não são só as grandes organizações, que já têm um comitê de pessoas, um comitê de gente e gestão, e normalmente nesse comitê de pessoas, de gente e gestão, participam membros do conselho, participam executivos e participam membros independentes. Eu, por exemplo, faço parte de alguns comitês de gente e gestão de empresas de grande porte, médio porte, e eu entendo que esse comitê ele é fundamental para funcionar como o anteparo da área de gente e gestão, da área de recursos humanos e o conselho de administração. Ou seja, se você alinha com o comitê de remuneração, que é composto por um membro que vem lá do conselho, pelo CEO, por alguns diretores, pelo pessoal de RH, por algum membro independente, e este grupo consensa alguma nova política, alguma nova prática para a organização, ao levar isso para aprovação do conselho, fica um papel, a aprovação dessa proposta fica muito mais fácil de ser obtida do que se é o RH levando diretamente para o conselho, né? Porque houve, no meio do caminho, um grupo de pessoas com diferentes formações, diferentes áreas de atuação, diferentes interesses, que consensaram que determinada política fazia sentido para a organização. Então, para mim, o comitê de pessoas, o comitê de gente e gestão, ou de remuneração e nomeação, ele é fundamental porque ele funciona como uma mola que alivia as tensões do RH diretamente com o conselho. Então, para mim, ele é fundamental. E ele é fundamental porque, com esta composição diversa, ele não olha só os aspectos relacionados às pessoas, ele olha os aspectos relacionados às pessoas, mas como isso conversa com o business plan da empresa, com o planejamento estratégico da empresa e como isso se viabiliza do ponto de vista financeiro dentro da empresa. Para mim, é fundamental. E a alegria que eu tenho é perceber que esses comitês começam a ganhar corpo não apenas nas grandes empresas, mas nas médias empresas, nas empresas familiares
E o fato de se falar tanto em governança e agora de se falar tanto em ESG, né, é uma prática que está galgando um crescimento muito mais rápido do que a gente poderia imaginar. Legal, Pato. Eu tenho notado que profissionais experientes com bagagem executiva têm procurado com grande frequência o curso do IBGC e começam a integrar aí alguns comitês de pessoas, né? Tem alguns amigos, alguns conhecidos, e eu tenho notado esse movimento de mercado. A minha pergunta para você é a seguinte: qual é a contribuição que o comitê de pessoas pode dar no processo de montagem do plano de remuneração de executivos, né? Como que o RH pode montar o plano de remuneração de executivos com o apoio do Comitê de Gestão de Pessoas? Vamos lá. Como eu disse, né, o Comitê de Gestão de Pessoas, ele é composto por pessoas de diferentes áreas, de diferentes formações, pessoas com grande experiência de mercado, pessoas que já trabalharam em outras organizações, pessoas que têm uma visão de mundo muito grande, que têm um conhecimento da empresa extremamente profundo. Como conselheiro, ele está lá olhando a perenidade do negócio. Como CEO, ele está olhando os resultados de curto prazo, os resultados de longo prazo da empresa. Como membros do conselho e membros da alta direção da empresa e membros independentes, eles estão lá contribuindo para que esta estratégia de remuneração, e eu diria para você, eu vou fazer aqui uma observação. Eu tenho participado de uma aula no IBCG, onde eu levo para os alunos uma visão de que o comitê de remuneração e o conselho e os conselheiros não devem ter uma visão única para os executivos. Eles devem entender a estratégia de remuneração como um todo, né? Não adianta você ter os executivos bem remunerados e retidos se você não tem uma estratégia de remuneração que permeie a organização como um todo e que gere um sentimento de engajamento da equipe como um todo, né? Então, eu acho que o papel desse comitê é não olhar apenas a remuneração dos executivos, mas olhar a estratégia de remuneração da empresa como um todo. Agora, quando a gente olha a estratégia de remuneração dos executivos, não perdendo a visão do todo, é fundamental que a empresa olhe com muito cuidado tanto a remuneração fixa como os incentivos de curto prazo, um foco muito grande nos incentivos de longo prazo, no pacote de benefícios e no salário emocional. Eu diria para você que a remuneração executiva e a experiência desses profissionais que compõem esse comitê, de terem trabalhado em outras empresas, de terem convivido com modelos de sucesso, modelos de insucesso, que conhecem as determinações do CARF, enfim, que sabem como é que funciona a remuneração executiva, eu diria que a parcela de incentivo de longo prazo, a parcela que assegura a perenidade do negócio, é uma parcela extremamente relevante ao se compor a estratégia de remuneração dos executivos, e a contribuição dessas pessoas é fundamental para que você tenha uma estratégia equilibrada
uma estratégia que considere a necessidade da remuneração fixa, que é a manutenção das pessoas, o incentivo de curto prazo, que é o investimento que as pessoas vão fazer, e o incentivo de longo prazo, que é a possibilidade do enriquecimento e a possibilidade de uma aposentadoria digna. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas fiquem conosco, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre o perfil do profissional de remuneração, remuneração executiva, previdência privada e muito mais. Lembrando que o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, é um oferecimento da Softtrade Soluções para Recursos Humanos, a experiência de RH que a sua empresa precisa. Não saia daí que voltamos já já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.